Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 9 de dezembro, segunda semana do mês. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Está um calor aqui, então se o barulho do ventilador aparecer no fundo, não reparem. Então bora lá falar primeiro em relação ao dólar. Então, começando a falar aqui primeiro do tempo gráfico mensal do dólar, o que aconteceu ao longo dessa semana, se mudou alguma coisa relevante, né? Por enquanto, o mês de dezembro, primeira semana que finalizou, a gente tem aqui, por agora, né, um candle inside, um inside que ainda não rompeu a máxima da barra anterior. Então, está esticado, a gente vê que realmente o pullback aqui está dando sequência ao movimento. Só que se for olhar em relação às médias, está esticado ainda, tá? Por mais que talvez venha renovar a máxima, vai chegar aqui em Keltner do mensal, está em região de sobrecompra, está com divergência, tá? Então ressalto certos pontos aqui. IFR quase no mesmo nível e o movimento praticamente do gráfico renovando máxima, então tem uma divergência absurda. Esse indicador aqui é muito forte. E aí, falando em relação às médias, aqui foi um pullback da 9, então é normal que venha fazer esse movimento de alta. Se eu fizer um espelhamento desse pivô, jogar para cima, pegar desse fundo com esse topo, a gente tem o primeiro alvo aqui muito próximo. Só que aí, sigo ressaltando, está subindo sem tocar até na média de 9 também. Então o mercado está esticado, não está saudável essa alta. Por mais que, infelizmente, é normal que venha subir porque acabou pegando... Opa! Pegou a liquidez máxima aqui histórica. Mas, aqui falando em relação ao semanal, a semana que se fechou foi um inside também. Então não conseguiu renovar a máxima. Só que o semanal já tem um ponto muito interessante, que eu até marquei na semana passada. Esse canal aqui está na região da resistência do canal, tá? Suporte aqui é importante. Se for respeitar, acredito que sim, até porque tem aquelas outras coisas que eu falei lá do mensal também. A gente pode ter um movimento de retorno, tá? Para buscar essa LT, que se subir aqui, a LT, vai ser mais ou menos nesse ponto, talvez, a correção, tá? Então, o mercado, eu sigo ressaltando, está esticado, mas que vá subir, eu não me sinto nada confiante em relação a esse movimento. Falando do semanal também, a gente teve aqui um pivôzinho. E se eu marcar esse espelhamento aqui para cima, jogar desse fundo para cá, o 100% praticamente já foi testado. Então, também temos aqui alvo já preenchido praticamente. Temos o fato de que já chegou em 6,10. 6,10 também é um ponto importante, tá? Pegou então os R$ 6, que era uma liquidez, o mercado que acabou fazendo um respiro para romper esses R$ 6 e rompeu. Rompeu 6, só que rompeu 6 de forma esticada, ruim. E lembrando, se aqui é a nossa região de resistência, os R$ 6, o fechamento da semana retrasada foi muito próximo. E aí o fechamento agora dessa semana que passou está muito próximo também com o Inside Candle. Por enquanto não vejo uma confirmação ainda boa tanto pelo mensal quanto pelo semanal desse preço de R$ 6, tá? Pode ser um rompimento falso, talvez. Então temos esse canal aqui, que é uma deriva, está na região da resistência, tem algumas confluências para respeitar. Olhando pelo semanal, também temos aqui sobrecompra. Se o mensal está, o semanal também vai estar. Então, sobrecompra. A gente também tem uma certa divergência de IFR, renovou máxima, porém o IFR não. E se for olhar em relação ao topo anterior, aqui já foi rompido e aqui não está. Então, topos descendentes aqui, divergência. Isso não é legal. Então, tá longe também da média 20, então não tá legal mesmo, tá? O LS, pelo menos, ele não tá ativo. Às vezes ele pode até ficar ativo, mas pelo menos nesse caso atual não está. Cenário aqui eu não consigo pensar em compras saudáveis ainda. O diário do dólar, a gente tem aqui uma situação que ainda também está sobrecomprado, longe da média 20. E aí, desenhando o que aconteceu, a gente teve um triângulo simétrico para romper essa região, essa barreira de R$ 6. Conseguiu romper com barra forte. Só que agora está querendo fazer um pullback da média de 9 aqui. Olha só como que fechou o pullback da média de 9 na sexta-feira. Lindo, né? Com cara de que até vai romper essa máxima aqui e pegar liquidez de novo. Só que se for acontecer isso, o diário já está começando a ativar até o LS também. Então, o cenário não está legal. Nós temos aqui na frente Keltner, do diário, que não não deixa o preço passar tão fácil. Respeitou aqui, da última vez também foi lá na pandemia. Então, nós estamos aí com o mercado bem esticado mesmo. Se marcar essa projeção, lembrando, 100% já chegou. Temos Fair Value Gap aberto, então essa alta não foi saudável, está precisando corrigir. E aqui nós temos esse espaço enorme aberto para poder voltar.
Então, mais algumas confluências para a gente ter um movimento de retorno. Só que, olhando pelo diário, eu não duvido nada que venha romper máxima, porque aqui criou-se um pullback. Aí a gente pode talvez esperar romper a máxima e depois rompimento falso e começa a voltar. Porque infelizmente esse pullback tá muito bonito mesmo, tá? Barra forte sexta-feira, tá com cara que vai romper essa máxima se for olhar por esses critérios aqui do diário. Olhando aqui em relação a essa marcação, a gente vê que a barreira dos R$ 6, por enquanto, pelo diário, está servindo como troca de polaridade. Ainda está. E é por isso que essa região é importante para mim. Por isso que eu tenho ela marcada aqui no gráfico oficial. Ó. Essa região é importante. Volto para cá em relação aos 60 minutos. Aí é importante ressaltar da VWAP do mês anterior. A gente teve um afastamento muito forte nos últimos dias. E por enquanto nem chegou perto dessa VWAP do mês anterior. A distância de pontos está mais de quase 300 pontos, inclusive. Está precisando corrigir isso também. Além do Favelo Gap, né? Que nós tivemos aqui um espaço aberto enorme. Pelos 60 minutos, nós não temos aqui tendência da 20, dos 60. O mercado pode acabar indicando uma possível lateralidade. Fechou muito próximo de sobrecompra, então também não consigo pensar em compra nas primeiras horas de amanhã. Infelizmente, o cenário aqui está complicado. Mas é aquilo, pode até subir, mas vou ficar de fora. Temos aqui uma zona de pavio importante, essa região de resistência, por enquanto está respeitando, mas pode a qualquer momento ser rompida. Aqui em relação a esse gráfico oficial, então eu acho já interessante marcar essa região de zona de pavio aqui. Vou marcar esse caixote, colocar aqui, sei lá, preto. Essa região aqui é importante como nossa possível resistência e aqui embaixo como possível suporte. Pode ser que o mercado fique lateral, tá? Eu iria preferir uma lateralidade do que o mercado que venha subir mais esticado. E aí, nos 5 minutos que a gente teve na sexta-feira. Sexta-feira foi um movimento forte, revirou tudo depois da notícia, né? Estava com o cenário abaixo da 200, sexta-feira voltou tudo e ficou acima da 200. Então, o cenário que no início estava fazendo pivô de baixo, notícia veio, voltou tudo. E aí fez um mega pivô de alta. Se for marcar em relação a esse fundo com esse topo, a gente vê que quase o último alvo foi cumprido de sexta-feira. No final, acabou aqui um movimento meio que derivando, tá? Uma possível deriva nessa região dessa resistência. Próximo de Keltner. Então, por isso que eu não me sinto confortável em pensar em compras amanhã, nesse cenário aqui dos 5 minutos. Outra coisa aqui em relação deixa eu ver, IFR tá ok do 5, mas lembrando, 60 tá esticado. Aqui o estudo semanal, pelo menos essa marcação não tem. O VWAP mensal do mês anterior tá lá embaixo. E a VWAP da semana que se passou também está aqui embaixo. Um cenário que confirmando, não penso em compras aqui nesse cenário onde está, né? Ainda mais que fechou próximo de região de resistência. Se tivesse fechado aqui embaixo, aí talvez, né? Mas está na máxima, né? Região de máximo. Temos que esperar o gap de amanhã. Pode ter gap dinâmico? Até pode, só que dólar não tem o backtest daquilo, do setup de gap dinâmico, porque não acontece com frequência. Mas se abrir aqui embaixo, a gente tem a situação do gap dinâmico, tá? A gente pode ver a 50 e 80 se tornando uma região de resistência para tentar jogar o preço para baixo. Então, se abrir abaixo da 80, fica esse cenário de possibilidade de exaustão com gap dinâmico. Aqui em relação ao dólar, então, acabou fechando acima de 6,10. Um preço que tem interesse nas opções de compra, depois eu vou mostrar para vocês. E basicamente do dólar isso. E aí falando em relação ao Ibov cenário importante essa semana. Aqui do mensal primeiro, que a gente tem o cenário que ainda temos aqui tentando respeitar SLT de baixa, alta na verdade, SLT aqui. Tentando, né? Está na região abaixo dela, mas não confirmou ainda o rompimento, nem rompeu a mínima do mês passado. Por enquanto, está sendo uma barra de inside também, uma barra dentro da anterior. Não rompeu a mínima nem máxima. Uma volatilidade ainda pequenininha. Aqui em relação a gráfico, está na cara da média 20. Temos divergência em relação a IFR também, porque nós temos aqui fundos mais altos. Só que aqui os fundos estão praticamente igual do IFR. Isso é estranho, tá? Estranho. Aqui pode ser talvez que seja a quinta onda já formada de L, então onda 1, 2, 3, 4, 5. Talvez a quinta onda foi só isso mesmo. E o cenário pode ser um topo duplo. Se isso acontecer, eu vou ficar indignada, porque aí o cenário vai inverter todo. Lembrando que pela teoria de Down, pelo mensal aqui, só vai quebrar essa tendência de alta que começou lá em 2023 se romper esse último fundo. E aí a gente tem a quebra dessa tendência de alta. Tá?
Então, atenção para esse fundo aqui, essa região é importante. Aqui em relação, deixa eu ver o que mais, do mensal, beleza. Do semanal. Semanal, a semana retrasada foi louca, né? Foi uma semana com muita volatilidade, pancada. E aí, essa semana que já se passou, já foi uma semana mais tranquila. Um side candle bem pequenininho, tranquilo, não rompeu máxima nem mínima. Ainda dentro desse canal de baixa, é importante ressaltar que esse canal ainda está respeitando. O movimento para subir é rápido, para cair é lento. O movimento para subir é rápido, para cair já se torna mais lento, né? E aí volta a subir rápido. Para subir é rápido, para cair é lento. Para subir é rápido, para cair é lento. Então ainda a força compradora persiste desde o ano passado. Então nós estamos já em região desse pavio aqui que nós tivemos, tá? Então aqui já é uma presença compradora importante. Se for marcar retração nessa pernada, temos também do fundo ao topo região de 61 tentando respeitar. 61 é muito forte. Então aqui são pontos importantes. Aqui então nós estamos com o fechamento da semana muito próximo da LT inferior. Então talvez a gente pode esperar uma subida para chegar na LT superior, olhando apenas pelo canal mesmo para esse action puro. Por médias, opa, cliquei sem querer no botão do Discord. Por médias aqui, a 20 tá meio flat, tá? Não consigo ver um cenário bom em relação ao semanal. Só que se for olhar, o diário também tem uma divergência estranha. Aqui, fundo, pelo menos está mais alto, só que o IFR está mais baixo. Tá muito estranha essa queda toda aqui. Barras compradores, infelizmente, não estão conseguindo jogar o preço para cima quando tem anulada. Então, infelizmente, o movimento de alta ainda está fraco, infelizmente. Só que um ponto importante dessa queda, olhando pelo semanal, isso aqui é uma barra de ignição. E essa foi a outra barra grande que nós tivemos, só que já é de um movimento quase de fim, né? Quase de fim de tendência, então pode ser uma barra de exaustão. Ela foi tão grande quanto essa aqui, as outras foram menores. Então o que essa barra pode sinalizar, né? Talvez um fundo aqui? Acredito que sim. Outro ponto importante é que nós estamos num preço de 125 mil, é um preço bola forte, igual foi a região de 130, 140 e etc. Aqui embaixo é a região de 120. Então, nós temos 125 como barreira primeiro. E é por isso que essa região aqui é tão importante a ponto de deixar um caixote. Olhando pelo futuro, aí a gente vai para o futuro. E que nós temos aqui, deixa eu ver se eu estou com Ctrl J, Ctrl K ativado. Não. Aqui, eu não sei porque meu gráfico desconfigurou todo, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Tá todo louco. Vou tirar isso aqui também. Tirar isso. Indo para cá. Então, eu tenho essas marcações aqui, vou tirar isso aqui também, que não importa. Talvez venha importar depois, mas ok, não importa agora. O futuro já tem diferença, né? O candle que foi aqui não tem aquela sombra toda, mas a gente tem que considerar o Ibov. O Ibov é mais relevante. De qualquer modo, aqui também segue a visão de que tinha uma retração, pelo menos está tentando romper o 61, só que o rompimento ainda não foi confirmado rompendo essa mínima dessa barra. Essa barra muito grande também. Eu prefiro olhar o futuro. Ainda mais que na semana que vem vai ter o vencimento do contrato, né? Então temos que olhar mesmo o futuro aqui. Voltando pro futuro, não, meu Deus. Tem que olhar o Ibov. Ibov, não o futuro. Aqui em relação ao semanal, por enquanto isso. E aí do diário, aí a gente tem a confirmação bem clara de que esse canal está muito forte, né? O cenário que estava tão bonitinho aqui em cima, infelizmente bateu no canal, veio força vendedora. Veio força vendedora, bateu no canal inferior, formou aqui um PFR. Um PFR lindo. Começou a fazer um pivôzinho de alta, começa a subir, infelizmente, aí sexta-feira formou um Bear 180. Um cenário aqui que, num canal de baixo, isso aqui pode dar continuidade ao movimento. Então, infelizmente, não está legal ainda esse cenário aqui. Olhando pelo diário, essa LT está tentando romper, está parecendo já um pullback para voltar a cair. Só que se for olhar para o tempo gráfico maior, ainda não é uma confirmação de rompimento. Olha o mensal, não consigo afirmar ainda, então está recente. Então o canal ainda segue forte, já temos aí quase 72 dias, 2 meses e pouco, alguns dias, de queda chata nesse movimento. Preencheu todo o fair value gap dessa alta que nós tivemos. E aí, em relação a essa queda que nós tivemos aqui forte na semana retrasada, criamos um fair value gap. E aí o movimento acabou corrigindo para preencher esse fair value gap que nós tínhamos aberto. Preencheu parte do fair value gap. E aí agora, esse BR 180 vai formar o quê, né? Vai acontecer o quê? Por médias, a 20 está passando a 200. Isso também me preocupa. Só que
Se eu não tivesse vendo que tivesse um canal atrás, um cenário até bonito para dar continuidade ao movimento, só que esse canal me incomoda muito. Então, sim, se a pessoa mostrasse para mim só essa parte, e eu não tô vendo o passado, isso aqui para mim é um pullback para continuar a cair. Só que se olhar o canal estraga o cenário, tá caindo com pivôs muito fracos. Se a gente for ver aqui marcando topos e fundos, nós temos aqui movimento caindo com pivôs muito fracos. Então, por mais que a tendência de baixa esteja persistente, o movimento não está com aquela queda maravilhosa. Para quebrar essa queda, tem que, por enquanto, quebrar esse topo. Não esse. Por quê? Porque esse aqui não renovou essa mínima primeiro. Se renovar, aí se torna esse aqui topo importante de teoria de Down. Aqui em relação a IFR tá ok. Pelo diário não está sobrevendido. Tá ok. Complicado, viu? Esse bear aqui. Tá com cara de até continuidade no movimento de baixa mesmo, olhando só pelo diário. Fora isso, 60 minutos que a gente tem aqui, um cenário... Aí vem a questão. A queda do bear não foi saudável. A alta de quinta não foi, porque teve um fair value gap, que foi uma super tendência, né? Já a queda de sexta também não foi, criou um fair value gap aqui. Então, por mais que tenha criado um bear 180, criou um bear 180 sem uma tendência saudável. E nós tivemos aqui o fair value gap aqui atrás, que foi preenchido, e temos esse aqui aberto. Então, por isso que por mais que venha cair, eu não tô confortável, porque precisa corrigir esse fair value gap. O mercado, por mais que esteja caindo aos trancos e barrancos, está voltando para preencher o fair value gap. Preencheu aqui, preencheu esse aqui que tinha aberto, preencheu esse aqui. Então, o mercado está respeitando isso. E se isso não acontecer, vai ser a primeira vez em 72 dias praticamente de pregão que não vai respeitar. Então, nós temos esse aqui aberto. E ele também. Essa alta não tem nada. Então, por isso que eu acho que se for olhar para o fair value gap, é muito provável que vai subir um pouco para preencher as regiões. Por médias, tá horrível. 60 minutos quase fechou em região de sobrevenda. Então, vem um cenário importante, né? E se for marcar a retração dessa pernada, o 61 tá aqui embaixo, muito próximo. Então, a gente pode ter, talvez, né, respeitar essa região para buscar o fair value gap aqui em cima. Eu esperaria muito isso, um cenário de alta de índice, de queda de dólar. Seria muito importante isso acontecer, tá? Desde que não seja super tendência, porque super tendência é um saco operar. Olhando pelo Infut, 60 minutos, olha lá, fair value gap também. E aí no contrato aqui atual, que a gente tem, algumas marcações que eu vou tirar esse canal, não importa mais. Vou deixar esse caixote aqui, esse caixote é importante, respeitou essa semana. E aí nós tínhamos, né, vou colocar o 15 para ficar mais fácil, nós tínhamos ao longo da semana essa LT aqui, ó. Infelizmente, sexta acabou rompendo. Fora isso, não acho interessante marcar essa LT de baixo. Não vejo nada interessante de marcar aqui. Não tem nenhum caixote forte, tá? Então, só retração mesmo. Mas retração não convém eu marcar aqui. Nós estamos já na região de 61. Sexta começou a derivar aqui no final do movimento. Isso aqui pode ser um padrão de reversão para voltar a subir. 5 minutos aqui, claramente, né? Uma figura. Pode acontecer gap dinâmico amanhã? Pode, se abrir acima da 80. E aí a gente pode ter cenário de gap dinâmico para compra. Então já ficaria atenta a isso. Até porque olhando por todos esses tempos gráficos, fica muito mais confortável pensar em compra do que de venda de índice. Aqui do índice VWAP do mês anterior, quase, né, chegou muito próximo essa resistência aqui. Faltou quase uns 900 pontos, mas a correção já foi muito importante, precisava. E a VWAP atual da semana está bem próximo também do preço. As ações, falando aqui das ações, nós tivemos aqui um cenário, falando da Vale primeiro, que eu não gosto de ficar olhando muito o gráfico da Vale, mas semanal, sigo ressaltando, deixa eu ver se vai, deixa eu carregar, porque não carregou, agora sim. Olha o que eu falei, hein? Falei na semana retrasada, isso aqui tava com cara, ainda está com cara de fundo fraco. Que nessa semana que se fechou, eu estava até esperando que fosse para voltar a cair. Agora, essa semana, fechou uma barra maravilhosa para rompimento de fundo. Eu vejo isso aqui, queda forte, tá? Vai pegar essa liquidez desse fundo aqui. Olha esse pivôzinho que tá querendo fazer para romper esse fundo. Esse fundo está fraco. Então, vale o cenário não está legal. Está querendo voltar para antes da pandemia, tá? Que foi um fair value gap que criou aqui embaixo também, ó. Então, espaço grande aqui. Olhando o diário, olha que cenário bonito para voltar a cair. Olha isso, né? Nós tivemos aqui uma troca de polaridade dessa região que nós tivemos aqui.
O movimento caiu forte, corrigiu um pouco, cenário para fazer um pivô de baixa. Já Petro também essa semana sentiu um pouco, mas movimento numa região que é até normal que vinha, né, venha travar, porque é uma região de resistência máxima histórica. Formou um inside candle na semana retrasada, e aí essa semana poderia tudo ter sido uma barra para romper máxima, só que ainda não foi. Então é um inside dentro do inside, travado. Por enquanto, o cenário é muito próximo da resistência. Eu já acho que essa resistência já está fraca. Porque se fosse para estar forte, já era para ter reagido. Já demorou 2 semanas aqui formando inside candle. Isso aqui pode ser cenário para romper máximo, tá? Então vejo de baixa de Vale e alta de Petro. Já o diário aqui da Petro, aí vem o risco. O diário já está com cenário talvez até de topo duplo. Vamos aguardar para ver se o movimento vai ser isso. Porque se for topo duplo, vai ter Petro também caindo, junto com Vale talvez. 2 ações fortes. Como que o índice vai subir com essas duas? Só se IFNC ajudar. E aí, olhando o IFNC, nós tivemos uma mega barra na semana retrasada, né? Uma mega barra, inclusive, rompendo esse fundo aqui. Só que essa semana não confirmou o rompimento da mínima da barra da semana retrasada. Então, ainda não tem confirmação dessa quebra desse fundo. Então, por enquanto, o cenário aqui criou, inclusive, favela gap, né? Tem espaço para querer subir. Lá de cima também, ó, tem favela gap do semanal. Isso aqui não é legal, esse cenário. Região ainda de suporte. Aqui, olhando pelo diário, a gente tinha, né, um canalzinho que, infelizmente, foi rompido em forma de, assim, pode ser uma exaustão. Essa exaustão só vai se confirmar se voltar a subir para testar LT superior. Então, aqui, por enquanto, temos favela gap aberto aqui nessa região. Espero muito que isso aqui não seja pro back para baixo, porque tá igual o movimento do Ibov, tá? Formou um BR 180 também. Vai depender inteiramente do movimento do IFNC pro Ibov fazer um movimento de alta. IFNC é o espelho do movimento do Ibov praticamente. A depender da força do dia, o IFNC consegue sozinho desbancar o movimento da Vale e da Petro. Juros. O que nós tivemos de juros? Mais uma semana com muita volatilidade, acionando stops aí, liquidez absurda dessa região, dessa máxima aqui importante. Essa máxima aqui do DI de 29. Aqui, a barra anterior da semana fechou com uma rejeição. Essa barra aqui agora rompeu a máxima, só que fechou dentro da barra anterior. Se for ver o fechamento, né? Esticado. Esticado demais, não está saudável. Mais uma vez divergência. Olha a distância da média 20. Isso aqui não está saudável. Se for marcar em relação a esse pivô que nós tivemos aqui, desse fundo com esse topo jogando para cima, ainda tem um pouco de espaço para chegar a subir. Chegar a subir aqui um pouco. Olhando em relação a esse movimento desse alcoide de continuidade que teve aqui, jogando espelhamento para cima, nós tivemos todos os alvos cumpridos. Já precisa claramente de uma correção. Se for olhar aqui em relação a esses topos anteriores e jogar para frente, nós temos aqui a proximidade também, ó. Então, seria muito importante ter uma correção. Criou-se favela gap aqui embaixo também. Não vejo movimento saudável de DI. Ainda está influenciado muito pela volatilidade, acionando aqui stop, movimento, né, dessa resistência importante. Passou de 14% pelo menos em 2029. O diário, Keltner, barras de rejeição, IFR com divergência. O cenário não está legal, tá? Não está legal mesmo, muito longe da média. Não está legal, tá muito intenso o movimento aqui, puxado muito pela questão de macroeconomia, porque de gráfico não está aqui. É bom esse movimento. Se for talvez corrigir, espero que sim, a gente pode ter um movimento de baixa de dólar, né, para ajudar aqui. Fora isso, falando dos índices lá fora, o cenário antes, o S&P está subindo aos trancos e barrancos, tá? Tá muito difícil. Chegou a renovar a máxima sexta, mas está com uma dificuldade imensa de conseguir subir com tendência forte. O Dow Jones já começou a sentir. O Dow Jones já começou até querer fazer tipo uma falha aqui, essa estrutura dessa região, dessa resistência. O Nasdaq tá puxando. É tipo assim, tá muito louco, já tem um bom tempo isso. No dia que Nasdaq sobe, aí o movimento do S&P pode subir. Aí no dia que as 30 maiores ações ali do Dow Jones, no caso, sobe, se o Nasdaq não estiver subindo, é difícil do S&P conseguir fazer o movimento, só por causa do Dow Jones. Nasdaq, então, tá puxando o S&P esses dias. Já o dólar, a gente podia ter surfado o movimento, né? Não surfamos, mas talvez, quem sabe. Porque criou-se um mini favela gap nessa região. Temos um oco
do dólar. Tínhamos divergência aqui de FR, então se confirmar esse oco, podemos ter um cenário de correção de dólar. E aí, se a gente for ver o nosso CWZ, por ter o Ibov caindo na sexta e dólar subindo forte, nós tivemos uma queda forte do DWZ lá fora. Isso aqui bem na cara dessa região, que é um suporte importante lá de trás. Então, tá complicado o cenário aqui. Está com divergência também, tá? Nós temos aqui fundo aqui atrás, fundo mais baixo aqui. Só que o IFR não está acompanhando esse movimento. Então está tudo muito estranho. Ásia, desde aquela volatilidade ali de setembro, tá tudo parado agora. Movimento muito tranquilo. O VIX está tranquilo. A gente não tá surfando essa tranquilidade que pelo menos está lá fora nesses últimos dias. Minério, tá ok. Já o petróleo voltou para a região de 70 dólares, tá? Para mim, esse fundo aqui está fraco, tá com cara que vai ser rompido. Se essas outras situações ali de guerra, enfim, esse conflito que está tendo ali na região da Síria, novamente, não sei o que pode acontecer essa semana. Por enquanto, tá tranquilo. O gap aqui do petróleo que tá querendo abrir está ok, tá? Já o ouro tá tranquilo, parado nesses últimos dias. Aí os juros americanos tá acompanhando o movimento de queda do dólar. A gente não surfou essa tranquilidade do movimento do mercado norte-americano. Que triste. Por curiosidade, o Bitcoin está tentando essa região de trava aqui de 100 mil, né? 100 mil dólares é muito importante essa resistência. E fora isso, aqui em relação a Itaú, ADR, tá fazendo... Ó, é o movimento DWZ. O setor financeiro é o espelho, tá? Não adianta. Petro tá em região de lateralidade e a Vale que complica. O cenário aqui tá rompendo já algo importante que vem lá de 2020. Então a DR lá fora já está começando a sentir. Antes do gráfico nosso aqui da ação, tá? Fora isso aqui, beleza. Falando de notícias essa semana, segunda semana do mês, geralmente tende a ser um pouco mais tranquila, tá? De notícia. A primeira e a última ali são mais fortes, mas vamos ver. Aqui nós temos segunda-feira, inclusive sexta-feira teve o payroll, tá? Payroll veio até muito tranquilo, o movimento do mercado na hora não reagiu tanto. Mas amanhã, segunda, tende a ser um dia tranquilo, ó, não tem nada praticamente. Geralmente é boletim Focus, nem tá aparecendo aqui, não sei porquê. Depois temos terça-feira IPCA na abertura do pregão, então o gap já vai sentir. Depois Estados Unidos não temos nada. Quarta-feira, nós temos aqui notícia que não é de movimentar, tá? Isso aqui não movimenta. Aí, quarta já tem notícia importante, que é o IPC. Por enquanto, é a primeira notícia da semana mais importante, inflação do consumidor nos Estados Unidos, às 10h30, quarta-feira. E depois, não temos mais nada na quarta. Já na quinta, temos aqui, também não é de movimentar, vendas no varejo. Temos IPP, 3 estrelas, mas geralmente não movimenta, tá? O IPC que deveria movimentar mais. E aí chega a sexta, temos aqui, não é de movimentar IBCBR, então ok. E não temos Estados Unidos, então, mas assim, o foco da semana vai ser quarta-feira, de notícia programada, que é o IPC, inflação. Quinta, IPP não é de movimentar, mas vai que, né, o movimento acaba acontecendo essa semana. Ano passado teve uma notícia, acho que dia 13 de dezembro, que eu acho que foi IPC, inclusive, que agitou bastante o mercado, tá? Bastante. Deixa eu até relembrar aqui. 13/12/2024. Eu lembro que eu estava acompanhando, só não sei se foi essa notícia. Deixa eu ver se eu consigo... Oh, tá. 13/12/2023. Essa pancada que teve aqui. Esquece, tá? Foi decisão taxa de juros nesse dia. Foi loucura. Movimento muito forte. 60 pontos em quase uma hora. E índice naquele dia... Dia 13, foi bem próximo da rolagem de contrato. Era por volta de umas 4 horas. Subiu aí quase mais de 3.500 pontos, tá? Então foi decisão taxa de juros, que inclusive vai ter esse mês ainda. Vai ter, na outra semana, que é a última reunião. Inclusive daqui também. Mas fora isso, falando aqui das posições abertas, sigo ressaltando, o movimento ainda está de queda em canal, porque o fluxo do estrangeiro ainda está comprado. Voltou a comprar de novo. Na quinta-feira aqui, de quarta para quinta, voltou a comprar. E o nacional voltou a vender. Então o movimento não vai cair fácil porque o estrangeiro ainda está comprado. Olhando aqui pelo movimento do índice, do Ibov e do índice. As das ações já é outra coisa. Mas aqui está comprado. Outra coisa interessante que em relação às posições de interesse, né? Para vencimento daqui do dia 2 de janeiro,
o dólar vem diminuindo a intenção de ficar muito estressado. Estava aí com estresse até a quinta-feira, quinta, quarta ali, para jogar o dólar acima de 6 e 6,25. Já diminuiu esse estresse. E agora está o patamar aqui de manter pelo menos acima de 6 reais, por enquanto, tá? Então o cenário aqui, tô vendo um pouco de tranquilidade para não jogar o dólar tão forte para cima igual estava dias atrás. Olha como que tinha posições fortes aqui para 6,15, 6,25, aí não chegou em 6,25, aí começou a corrigir. Já o Ibov, o vencimento vai ser na próxima semana, a gente já pode começar a olhar aqui certos interesses, né? Olhando o Ibov, vencimento dia 18/12, nós temos aqui, tá bem confuso, tá? Esse patamar de 125 mil está uma briga danada. Por enquanto, ainda com um interesse maior de se jogar para cima o preço, em ficar entre 125 e 127, se a gente for ver o Ibov atualmente. O Ibov aqui, dia 8/12, nós temos o Ibov fechando em 125, 126. Então, está trabalhando dentro dessa região. Aqui, por enquanto, briga forte esse 125 mil, que é um preço bola, inclusive, importante, né? Fora isso, só comentando aqui em relação ao S&P e o Dow Jones, tá? Se a gente for olhar o gráfico do mensal, eis o perigo, porque o gráfico do mensal, nós temos aqui isso, o gráfico de linhas, né? Contando aí desde lá de 93. O movimento está subindo muito forte desde 2019, pandemia. E está chegando em região de resistência desse canal. E aí, se for respeitar, ainda mais que essa alta está insustentável, né? A gente pode ter um movimento de retorno. Já o Dow Jones também está fazendo esse movimento. Então, nós temos ali a resistência da SLT. Tá? Fora isso, deixa eu ver o que mais que eu cheguei a ver de interessante. Por curiosidade, tá? Não chego a acompanhar tanto, mas achei bem legal assim, esse gráfico do Bitcoin. Olhando esse daqui, olha a LT passando aqui bem próximo justamente dos 100 mil. Então, será que vai ser essa pancada toda depois? Será? Porque pelo menos esse pullback que fez aqui, antes de romper essa máxima, até tinha comentado que era um respiro para romper máxima, só que agora subiu de forma esticada. E aí, será que vai respeitar isso aqui? Outra coisa, deixa eu ver. Só ressaltando, esse aqui é o gráfico do Ibov. A gente tem aqui o cotinha, o Costa, né? Costinha da Genial, da BTG, desculpa, da BTG. Também tá vendo essa LT, como que ela está importante ainda. Fora isso, o DXY está com cara de oco também. Nós temos aqui o dólar também, olhando por esse gráfico do diário, respeitando, então, o canal que eu falei. Está aqui na região, chegou no ponto importante. E por falar no Vlad, ele deve estar postando, inclusive, fazendo a live agora, que eu acho legal ver, porque aí vai fazer alguns comentários importantes em relação a essa semana, dezembro, estatística, enfim. E principalmente sobre o fato do índice ainda não ter feito um movimento de alta. Porque nos anos de meio de mandato já era para ter feito um fundo, tá? E até agora não fez, não está respeitando. Então a opinião dele vai ser muito, muito importante. Então, basicamente, eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Calendário, ok. Era isso, então.